Obrigado, senhor presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nossa assistência, profissionais da imprensa aqui presentes e aqueles que acompanham o nosso pronunciamento nas redações das emissoras de rádio, de televisão e dos jornais. A você, cidadão que está em casa, eu peço licença, de forma respeitosa, para entrar na sua casa, no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando. A você também, internauta, pela NET Câmara, também pelas redes sociais, o nosso melhor muito boa tarde. Inicialmente, eu quero me reportar ao nosso tribuno, Ailton da Silva Filomênio, que veio trazer para a gente algumas cobranças, algumas pontuações a respeito da infraestrutura nessa cidade. A participação de Vossa Senhoria dignificou a nossa reunião e trouxe para a gente apontamentos importantes que serão encaminhados com toda certeza. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, repercutiu muito o nosso pronunciamento feito aqui nessa tribuna na semana passada, quando nós chamamos a todos para uma reflexão muito necessária, muito própria e muito pertinente para este momento que nós estamos passando de tanta turbulência, de tanta tempestade, numa situação conjuntural, nacional, que se agrava em Divinópolis por conta de mentes tão pequenas, tão pobres, tão débeis, de mentes rasteiras, que ao invés de apagar o fogo com participação, com propostas, tenta apagar fogo com gasolina. Não se apaga fogo com gasolina. Neste momento ímpar na história deste município, dessa cidade encantadora que já foi tida e apontada como uma das principais de Minas Gerais e do Brasil, já figuramos nas quartas posições, quarta melhor cidade de Minas, quinta melhor cidade de Minas de qualidade de vida, e hoje essa realidade não se mostra mais assim, por conta das várias dificuldades administrativas, financeiras, em todas as áreas há uma necessidade de agregar forças, de se fazer um governo de coalizão. As vaidades e interesses de grupos oligárquicos, as vaidades e interesses de grupos partidários devem ceder lugar para uma construção naquilo que é mais importante. Daí eu repito a máxima de Santo Agostinho, que dizia: naquilo que é secundário, que haja liberdade, que cada um pense da sua forma, cada um defenda o seu partido, a ideologia do seu partido, o programa partidário, naquilo que é secundário, acessório, que seja assim, com ampla liberdade, até porque essa pluralidade também é importante, não é? Essa diversidade de pensar também é importante. Naquilo que é secundário, tudo tem limite. Agora dizia Santo Agostinho que naquilo que é principal, o essencial, aí sim, que haja a unidade de todas as matizes, de todas as vertentes, de todos os grupos, de todos os políticos, não é? Aqueles que apoiaram Galileu, aqueles que andaram com Galileu na época da campanha, aqueles que gritaram nos quatro cantos da cidade: volta Galileu! E o Galileu voltou. E o Galileu voltou com 60 mil pessoas que votaram no prefeito Galileu. Eu volto a dizer, mais uma vez, eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque eu não votei no prefeito Galileu. Mas tenho que respeitar 60 mil pessoas que assim fizeram. E eu não vou, por conta disso, fazer oposição ao Galileu, que não foi o prefeito em quem eu votei, por mera pirraça. Isso é um ledo engano, isso é um tiro no pé. E o problema é que isso vai estar prejudicando a cidade de Divinópolis. Milhares de pessoas. Então, nessa hora, é preciso agir com parcimônia, gente. Parcimônia, responsabilidade. É a hora que a situação crítica do município nos chama e requer uma atitude de estadista, uma atitude de pessoas sensatas que agem com razoabilidade. Muito mais do que interesses pequenos, apequenados, eleitoreiros ou eleitorais, ou partidários, ou quaisquer que sejam, é preciso pensar na coletividade. Nas pessoas que estão em casa agora nos assistindo e que estão cansadas de assistir aqui
briga, contenda, desunião, gritaria, ofensas pessoais. Uma situação jamais vista na história desse parlamento. Esse parlamento que já produziu tantos homens ilustres, tantas mulheres ilustres que já passaram nesse parlamento ao longo da história, que tanto contribuíram, que tanto fizeram e que não podem ter agora este legado, essa construção destruídos por pessoas envolvidas apenas por interesses pessoais, de revolta, de rebeldia, interesses pessoais e politiqueiros, apequenados, não é? A gente tem que superar essas questões, até porque, meu caro cidadão, nós não estamos em período eleitoral. As eleições vão se dar o ano que vem e nós nem sabemos se estaremos vivos. Quem será candidato a prefeito? Quem será candidato a vereador? Nós nem sabemos. O amanhã pertence a Deus. Então, o que nós temos é o hoje e é agora que nós devemos nos unir com os cidadãos, com os políticos, com todos nós, puxando para o mesmo sentido, o sentido da vida, da qualidade de vida, de uma cidade mais feliz, de uma cidade melhor para nós próprios, para os nossos filhos, para as próximas gerações. Então, é um governo de coalizão, que tenha contornos em que todos são chamados com igualdade, com equidade, todos tratados assim. Aqueles moradores que estão agora nos bairros mais distantes, desassistidos, preteridos, há quanto tempo abandonados, sem ter perspectiva de obras, ações e serviços. Pois bem, aporta-se nessa casa um projeto para financiamento da ordem de 40 milhões de reais e teve gente contrária. Por que foi contrária? Porque é o prefeito Galileu o prefeito? Porque se fosse ele ou se fosse outro, seriam favoráveis. Isso é política rasteira, isso é política pequenada, política que está com os dias contados. Que seja o Galileu, que seja qualquer outro, se o benefício é para a população e por aqueles mais necessitados, que se aprove, conforme foi aprovado com altivez por essa casa. Agora, é verdade também que a fiscalização deve acontecer, porque há um histórico aqui em Divinópolis de ruas que foram pavimentadas sem ter morador. Pasmem os senhores, pavimentação de ruas que não tem morador. Isto é gritantemente favorecimento à especulação imobiliária. Quem são os donos desses lotes? Não tem morador, mas tem terrenos, tem lotes, tem propriedades. E quem são os donos dessas propriedades? De ruas que foram pavimentadas, vias que receberam asfaltamento sem ter morador, mas tem lote, e esse lote tem dono. E quem são esses donos? Porque isso aí é muito sério e tem que ser apurado. Há um processamento assim em curso, não é? Há uma apuração, me parece que pela Justiça Federal. Nós estamos aguardando as respostas e as responsabilidades apuradas. Esses 40 milhões... é claro que não vai resolver a situação da cidade como um todo, porque há um passivo histórico que vem de governos anteriores, de gestões anteriores, de décadas anteriores, e não se resolve tudo de uma vez só. Mas vai ser um passo, um começo, para que essas pessoas dos bairros mais distantes, por exemplo, eu posso citar aqui essa ponte que vai ligar os moradores do bairro Maria Peçanha com Realengo. Gente, somente com essa obra rodoviária, contempla uma ponte e todo o acesso e todas as outras obras que vão se seguir ali, mais de 30 mil pessoas diretamente. Como é que eu vou votar contra um projeto deste, que vai favorecer só com uma dessas obras, mais de 30 mil pessoas no bairro Maria Peçanha e no bairro Realengo? Mas tem mais, tem a continuidade do centro administrativo do segundo pavimento, e tem mais, pavimentação, recomposição de pavimentação, drenagem pluvial, obras de infraestrutura que vão se seguir nos vários bairros dessa cidade. É por isso que temos também o PAC 1, né? Que agora tem 22 milhões, além dos 40 que nós aprovamos o financiamento. Então são 62 milhões de reais e esperamos que o prefeito Galileu, com a sua equipe, prefeito Galileu é reconhecidamente um tocador de obras, que essa cidade se torne, então,
um canteiro de obras contemplando as pessoas que mais precisam. Hoje pela manhã, eu peço mais 2 minutos, eu estive no centro administrativo acompanhando a assinatura do decreto de nomeação de 48 agentes comunitários de saúde. Mesmo com tempo de escassez financeira, de decreto de calamidade financeira, de receitas municipais combalidas, o senhor prefeito, no esforço hérculo, gigantesco, contabilizando a questão orçamentária, do gasto com folha de pagamento, atento ao limite prudencial do Tribunal de Contas, também da Lei de Responsabilidade Fiscal, atento à questão orçamentária deste ano, dos próximos anos, atento ao PCCS, ao crescimento horizontal, ao crescimento vegetativo da folha, atento à questão financeira do município, que é gritante. Mesmo assim, foi possível, por esse governo, a nomeação por decreto de 48 agentes comunitários de saúde, de acordo com a ordem do concurso público, do edital que eles se prestaram e participaram do certame e foram aprovados dentro das vagas. 48 novos servidores públicos municipais, eu tive a honra e o prazer de acompanhá-los, trabalhei desde o começo, desde o princípio, para que esse ato acontecesse conforme se deu hoje pela manhã. Então, quero aqui cumprimentar, nos vários bairros da cidade, nas várias regiões, esses agentes comunitários de saúde, que vão fazer a saúde preventiva nos postos de saúde, no programa de saúde da família, visitando as famílias em casa, tratando, Zé Luiz, do paciente na casa, impedindo doenças. Então, eu fico muito feliz por ter contribuído, de certa forma, para que este evento se desse, e essas pessoas, eu volto a dizer, 48 agentes comunitários de saúde, algumas questões pontuais nós estamos trabalhando e vamos resolver, podem ter certeza disso. Gente, pela atenção, muito obrigado, que Deus abençoe, uma boa tarde a todos, senhores e senhoras. Nós agradecemos